A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que seja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 234 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado todos os dias, você observou que nós terminamos ontem o livro do profeta Jeremias. E hoje estamos dando início, no livro de Lamentações. O livro de Lamentações, a nossa porção diária de hoje nele, vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Amém? Separe um tempo, se dedique a essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente com você. Amém? O nosso texto devocional se encontra no capítulo 3, dos versos de número 21 ao 23, que dizem assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Bom, este livro, ele é anônimo, nós não temos declarado nele quem foi o seu autor, assim como o livro do Gênesis, Mas, mesmo sendo livro anônimo, nós nos posicionamos para dedicar ele a Jeremias. A maior parte dos estudiosos, dos grandes teólogos, entendem que Lamentações se refere a Jeremias, como autor. E tanto que isso é uma posição confiável, que a maioria das nossas Bíblias, elas vêm como título Lamentações de Jeremias, Esse livro, ele foi escrito com uma forma poética, assim como o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Jó. Então, é um livro de formato poético, da literatura hebraica. E do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai observar que, na maioria das Bíblias, tem algumas palavrinhas na frente dos versículos. E cada uma dessas palavrinhas, como Aleph, Bet, Dalet, nós já falamos sobre isso lá nos Salmos. Cada uma dessas palavrinhas indica aí uma letra do alfabeto hebraico. Então esse livro ele foi escrito do capítulo 1 ao 4 de uma forma acróstica. Dessa forma, se você ler ele na versão hebraica, você vai ver que cada versículo desse começa com essa letra. Então ele usa todas as letras do alfabeto hebraico para demonstrar aí a sua tristeza. Lamentação significa você expor a sua tristeza, expor a sua dor, as suas queixas, de uma forma que a pessoa que está vendo a sua tristeza se comova com você e faça algo ao seu favor. Como no caso do livro de Lamentações é o choro de Jeremias por Jerusalém ao Senhor, então automaticamente Jeremias está fazendo as suas queixas ao Senhor para que o Senhor se comova com ele e trabalhe em favor do seu povo, mudando ali a sorte dos filhos de Israel. E vai aqui um bom conselho para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão passando algum tipo de dificuldade. É muito importante você lamentar diante do Senhor, não diante dos homens. Expor a Deus a sua dificuldade, apresentar a Ele as suas lágrimas, sem ressentimento, sem medos, Chorar realmente, quebrar o seu coração ao Senhor, para que Ele se levante e faça algo em seu favor. Amém? Este livro, ele vai mostrar então qual foi o estado em que Jerusalém ficou depois que a Babilônia dominou ali a terra de Judá. E nos capítulos 1 e 2, nós vamos ver algumas metáforas, em que Jerusalém será chamada de minha filha, a filha de Sião, ou a viúva de Sião e assim por diante, Aquela que sofreu uma perda, aquela que sofreu uma derrota muito grande.
E é interessante que Jeremias ele diz que isso é justo que o Senhor faça isso, porque Jerusalém se rebelou contra a palavra do Senhor. Você deve se lembrar que nós falamos muito sobre a rebeldia contra a palavra de Deus no livro de Jeremias. Então Jeremias, mais uma vez, expõe aqui que esse é o motivo de tanto sofrimento, né? Da cidade de Jerusalém estar destruída, dos muros de Jerusalém terem sido derrubados e o templo de Jerusalém ter sido também devastado, né? Lá no capítulo de número 2, nos versos 14 e 15, nós vamos ver que um outro motivo do povo estar no cativeiro babilônico é que, em vez deles ouvirem a palavra de Deus, como nós vimos, eles se rebelaram contra a palavra de Deus, eles preferiram acreditar nos falsos profetas, nas suas falsas profecias e nas suas falsas visões, e na falsa palavra de Deus anunciada por eles. Então, como eles preferiram acreditar na mentira do que na verdade, hoje eles estão sofrendo grandiosamente. E muitas pessoas sofrem hoje ainda porque, mesmo tendo ouvido a verdade da palavra de Deus, preferem acreditar na mentira, preferem acreditar em algo enganoso, né? Por isso é importante que nós venhamos dar valor não ao que os homens dizem, não ao que uma tradição diz, mas ao que a palavra do Senhor tem a nos dizer, né? Então Jeremias vai expor não só o sofrimento de Jerusalém, mas como as nações vizinhas, os povos vizinhos, estavam olhando para Jerusalém. Então todo aquele que passava por Jerusalém, eles zombavam, né? Meneavam a cabeça, que é aquele balançar de zombaria, né? De Jerusalém, dizendo: olha, você poderia ter feito algo para que isso não acontecesse, mas você não quis fazer. Então todas as pessoas desprezavam Jerusalém depois da sua destruição avassaladora aí pela Babilônia. Mas lá no capítulo 3, Jeremias vai olhar um pouco para a sua própria pessoa. E ele vai dizer que ele é o homem que viu a aflição de Deus. Ele sentiu o castigo do Senhor. Ele viu que a mão de Deus não pesou somente sobre Jerusalém, mas também sobre ele, né? E enquanto ele observa que Deus também havia castigado ele juntamente com o povo, ele diz lá no verso 18: então eu disse, não tenho mais forças, e a minha esperança no Senhor acabou. Então ele está dizendo que a força dele como homem, como ser humano, pecador e falho que nós somos, havia se acabado. E era como se ele não esperasse mais em Deus. Talvez ele use ele como exemplo para representar o povo de Jerusalém, né? E então ele vai começar a mudar o seu discurso, porque de um homem que estava somente derramando lágrimas pelo sofrimento, pela destruição, agora ele vai olhar um pouco para Deus e não para o caos. E quando ele olha para Deus, olha o que ele vai dizer a partir do verso 19. Lembra-te da minha aflição, do capítulo 3, tá, amados? Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ou seja, ele lembrava dos sofrimentos e das angústias que ele estava passando e a alma dele ficava batida. O mesmo que acontece conosco. Quando nós passamos por uma prova muito grande, uma luta muito grande, e nós começamos a pensar nisso, a nossa alma vai ficando murcha, né? Abatida, desanimada. Mas olha lá no verso 21, como Jeremias reage ao caos, ao sofrimento, à tristeza. É o que nós também precisamos fazer. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entender que quando você pensa em coisas boas, nasce uma esperança no coração das pessoas. Assim como Isaías orou no capítulo 64, pedindo para que o Senhor novamente visitasse o seu povo e fizesse as coisas que ele tinha operado no passado, assim como o salmista Davi também, em alguns salmos, fazia orações pedindo para que Deus operasse novamente como ele tinha operado no passado, e outros salmistas também. Agora Jeremias vai fazer a mesma coisa. Ele vai lembrar do que Deus havia feito no passado. Por quê?
para que houvesse esperança. Quando nós pensamos em coisas ruins, a tendência é nós perdermos a alegria, perdermos a esperança no Senhor. Mas quando nós pensamos em coisas boas, na presença de Deus, no seu agir, em algum testemunho que algum irmão contou, em uma palavra que foi pregada, em um texto que nós lemos como esse hoje, nasce dentro de nós uma esperança. Então olha o que ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança para você? Traga sua memória, lembre-se disso. Não encha sua cabeça somente de preocupações e aflições. Não, encha sua mente de coisas que vão te trazer memórias de esperança em Deus. Olha do que ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar das misericórdias do Senhor. Por que ele vai se lembrar das misericórdias de Deus? Porque as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, ele está dizendo, quando eu lembro da misericórdia de Deus, eu volto a ter esperança. Porque como Deus é misericordioso, ele não vai deixar o seu povo sofrer para sempre, né? E ele diz mais, olha o que ele diz, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, Deus castiga o seu povo. E se Deus não tivesse misericórdia, nós seríamos exterminados da terra por causa dos nossos pecados. Mas enquanto Deus está castigando o seu povo, ele olha para aquele povo que ele está castigando e vê o seu estado de miséria. E Deus sente piedade, ele sente misericórdia de nós. E olha que coisa interessante, as misericórdias de Deus não têm fim, elas são infinitas. É por isso que nós erramos tanto e mesmo assim ainda estamos aqui. É porque o Senhor tem muita misericórdia de nós, né? Jesus disse que o perdão deve ser liberado 70 vezes 7. Imagina o perdão do nosso Deus, né, para conosco. E olha que coisa interessante, além das misericórdias de Deus serem infinitas, essas misericórdias são renováveis, ou seja, todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Então Deus nunca se cansa de ter misericórdia do seu povo. Olha como Israel errou tantas vezes, olha como Israel falhou várias vezes, e o Senhor sempre tendo misericórdia do seu povo. Se você tem errado, se você tem falhado, vai para o Senhor, enche a sua cabeça daquilo que pode te trazer esperança. Lembre da misericórdia de Deus, ela é infindável e ela é renovável para a sua vida. Com certeza, se você se lembrar da misericórdia de Deus, Ele vai te fortalecer nessa hora. Ele vai te trazer uma nova alegria e uma nova esperança. Mas olha no que mais que Jeremias vai focar a sua mente, no verso de número 23. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, se Jeremias e todo o povo ainda estava ali, era justamente pela misericórdia de Deus e por causa da sua fidelidade, né? Então Deus sempre é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Então, se tem duas coisas que você pode encher a sua mente hoje, neste momento, caso você esteja abatido, lembre-se da misericórdia de Deus, lembre-se da fidelidade de Deus, como Ele foi fiel com Abraão, com Isaac e com Jacó, cumprindo promessas para o seu povo, que o seu povo não era digno de receber. Como Ele foi fiel com o povo no deserto, como Ele foi fiel com Josué e muitos outros homens, né, cumprindo as suas promessas. Esse mesmo Deus é fiel contigo também. E Ele pode cumprir na sua vida todas as suas promessas, se você renovar então a sua esperança no Senhor, né? Então Jeremias, ele vai dizer para nós que no tempo de aflição é bom esperar no Senhor. No tempo de aflição é bom aguardar em silêncio. No tempo de aflição é bom você colocar a sua boca no pó, ou seja, se humilhar, buscar o Senhor. Porque ele vai dizer lá no verso 3 e no verso 57, olha o que ele diz. No dia em que te invoquei, chegastes perto de mim e dissestes, não tenha medo. Ou seja, se você seguir os conselhos de Jeremias, o Senhor não somente vai ter misericórdia de você e vai te ajudar, como Ele vai falar contigo e vai te dizer, não temas, eu estou com você. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra,
E eu quero orar com você agora, nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade e pela sua graça. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas e te pedimos, tem misericórdia de nós. Que a nossa mente agora se encha das suas misericórdias, de como o Senhor é bondoso e compassivo. Que a nossa mente se encha da sua fidelidade agora, lembrando, ó Pai, do teu sacrifício na cruz do Calvário através do seu Filho. E como o sangue dele tem nos dado vitória, como o nome de Jesus tem nos dado vitória. Senhor, nos ajuda e fala conosco. Diga para nós hoje, não temas, filho, eu estou contigo. Mesmo nas calamidades, Senhor, nós podemos esperar em Ti. Mesmo nas dificuldades, nós podemos confiar em Ti. Mesmo nas mais profundas angústias, nós podemos confiar em Ti. Porque o Senhor é o nosso auxílio e o nosso refúgio todos os dias. Coloca as suas mãos sobre nós, Senhor, e nos abençoa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir aí o joia para você, o like. Compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E se você quiser se inscrever no canal, é só ativar embaixo aí a inscrição e o sininho. Assim, todas as manhãs você vai poder estar aqui conosco, ouvindo e meditando na palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.